Estudo Bíblico Ilustrado, Desvendando as Escrituras. Estudo: existe esperança após a morte? Pergunta número 1. Qual o relato e revelação bíblica do início da vida humana? Lemos em Gênesis capítulo 2, versos 7 e 8. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Nesta primeira revelação, temos a criação do homem com a matéria feita do pó da terra. Agora, para que esta matéria ganhasse a vida, que só Deus tem o poder de dar, o Criador soprou em suas narinas o fôlego de vida. Deste poder criador, o homem tornou-se uma alma vivente. Pergunta número 2. Qual era a condição deste ser criado, Adão, no início de toda a criação? Lemos em Gênesis, capítulo 2, de 15 a 17. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Neste relato bíblico, foi dado ao homem criado a primeira revelação sobre a morte. Ela aconteceria por causa de uma transgressão da lei divina. A transgressão da lei divina é chamada de pecado. O pecado foi o que separou o homem de Deus. Portanto, a consequência desta separação gerou a morte. Pergunta número 3. Como a Bíblia descreve que por causa de um só, todos herdaram a morte? Lemos em Romanos, capítulo 5, 18 e 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida eterna por intermédio de Jesus. Pergunta número 4. Se já nascemos em pecado e com isto já com a consequência da morte, qual a esperança para a raça humana? Lemos em Romanos, capítulo 5, versos 17 e 21. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. A grande revelação é que Deus, o Criador, não nos deixou para sofrer a morte eterna. Por intermédio de Jesus Cristo, podemos ganhar novamente a vida que foi dada para o primeiro casal, Adão e Eva. Pergunta número 5. Mas quando o homem morre, o que acontece com ele? Existe motivo para desespero diante da morte? Vamos considerar o que a Bíblia nos revela sobre a morte. Lemos em Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio, a sua justiça já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre em alguma coisa do que se faz embaixo do sol. Ainda em Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Lemos ainda em Eclesiastes, capítulo 3, versos 19 a 21. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também acontece aos animais. Ele sucede a mesma coisa. Como morre um,
assim morre o outro, e todos têm o mesmo fôlego de vida. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um mesmo lugar. Todos foram feitos do pó, e todos voltarão ao pó. Quem pode dizer que o fôlego do homem vai para cima e que o fôlego dos animais vai para baixo da terra? Vamos destacar 5 pontos desses relatos bíblicos. Primeiro, os que morrem não sabem de coisa alguma do que se faz nesta terra. Segundo, a sua memória está no esquecimento e perecem todos os seus sentimentos, seja amor, ódio ou qualquer outra reação humana em vida. Terceiro, o corpo volta e é desfeito pela própria terra. Quarto, o fôlego de vida pertence a Deus, que deu ao ser humano, e para o próprio Criador ele retorna. Quinto, este fôlego de vida não é uma alma separada do corpo, que vai para o céu para estar com Deus, e nem uma alma separada do corpo vai para qualquer outro lugar. Pergunta número 6. Quem a Bíblia revela que unicamente possui a imortalidade? Lemos em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder e sempre eternamente. Amém. E ainda em Romanos, capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Pergunta número 7. Qual foi a única condição que Deus colocou para que o homem não morresse? Lemos em Gênesis, capítulo 2, versos de 15 a 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Pergunta número 8. Como a Bíblia chama o ser humano, este corpo formado do pó da terra? Lemos em Ezequiel, capítulo 18, verso 4. Eis que todas as almas são minhas. Como que é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. E Deuteronômio 10, versos 22. Com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas do céu em multidão. E ainda em Jó, capítulo 7, verso 9 e 10. Assim como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais conhecerá. Pergunta número 9. Como Jesus chamou a morte para os que nele creem? Lemos em João, capítulo 11, versos de 11 a 14. Assim falou, e depois disso disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E ainda em João, capítulo 5, versos 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Um destaque aqui do relato bíblico da ressurreição de Lázaro é que Jesus não disse para Lázaro: desce do céu. Ele disse para Lázaro: sai para fora. Pergunta número 10. Qual o significado da parábola do rico e Lázaro, que está relatado em Lucas, capítulo 16, versos 19 a 31?
Em primeiro lugar, temos que notar que Jesus contou uma parábola, uma ilustração. Não foi uma doutrina ou uma revelação. A parábola tinha o significado da dureza dos corações deles. Jesus resumiu desta dureza de coração, falando para eles o que lemos no verso 31. Porém, eles lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. A parábola por si só demonstra impossibilidades comparadas com o restante do ensinamento bíblico. Fica claro aqui que a parábola não está ensinando que existe uma alma separada do corpo. Pergunta número 11. Como a Bíblia revela o fim da morte e o início da vida eterna? Lemos em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 55. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ainda, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ainda em João, capítulo 11, versos 25 e 26. Disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O convite para a salvação a toda a raça humana é feito a cada dia da nossa vida. Aceite hoje este convite, entregue sua vida ao Criador da vida e tenha a certeza da ressurreição e da vida eterna.